Boa tarde, bom dia ainda, boa tarde, né? Nós vamos começar a tarde juntos. Eu quero agradecer antes de mais nada o convite que me foi feito para mediar esta mesa, por vários motivos, né? Se eu fosse escrever, né, perderíamos um tempo longo. Mas estou aqui, obviamente, pela pintura do Galvez, Telmo e Orandi. E por esse grupo aqui, fantástico, que eu admiro muito, convivi com alguns, tenho profunda admiração por eles, e também pela 132, que eu acho que é uma galeria que devemos nos esforçar para fazê-la o melhor possível, dentro do que eles já fazem. Esse debate de hoje, eu considero como um momento culminante de um projeto. Quer dizer, nós estamos vendo agora aquele momento que se chega após as articulações racionais, com objetivos claros estabelecidos entre Telmo Porto e Orandi Colosso, que é de trazer à tona, mostrar a importância, revalorizar um artista que não tem o papel de destaque que mereceria. Isso também traz implícito uma discussão sobre a pintura. Eles optaram pela pintura, o que significa alguma coisa, porque ele também é um escultor, mas nós temos a pintura, é uma discussão do significado da pintura. Então, em torno do Rafael Galvez, foi articulado um projeto já de longa data. Nós não temos ideia do quanto foi discutido antes, do que foi programado, para chegarmos até agora, como toda a exposição exige. E sendo um projeto envolvido, que está uma pessoa como Telmo, uma outra pessoa como Orandi, isso significa que nós, e nos dias de hoje, estamos agora aqui com os pesquisadores da arte, críticos da arte, estudiosos. Então, nós podemos falar que esse momento se completa uma rede, se completa uma constelação de agentes, de sujeitos que estão envolvidos no campo da arte. Então, eu gostaria muito que vocês vissem, como eu estou vendo também, esse momento como a finalização de um grande projeto. Então, nesse sentido, nós temos algumas características básicas. Primeiro, é em torno de um artista. Quer dizer, o que é importante no campo da arte? É quem produz, é o artista. Eu sempre digo para amigos meus, galeristas, críticos, olha, sem o artista não acontece nada. Sem artista não há arte. Então, nós estamos em torno de um artista. Mas, por outro lado, esse artista está sendo recolocado por um projeto, por um desejo, por amor, por paixão ou por uma racionalidade de dois outros agentes, que são colecionadores, galeristas, mecenas, pessoas que contribuem muito para o campo da arte no sentido de fomentá-lo, que é o caso do Telmo Porto e o Orandi Momesso. Então, nós estamos nessa, estamos ampliando, do artista para aqueles que articulam, que disseminam, e chegamos então em duas outras questões, que é testar uma pintura, testar um artista, testar um pintor, seja no campo do mercado, não está envolvido no mercado, estamos numa galeria, estamos vendendo, estamos disseminando, e também as instituições, não só a galeria, mas estamos falando de museu, porque esse projeto do Telmo é muito específico, sui generis, não é uma galeria, ele faz exposições aqui que não para vender, trata-se de faz apresentações de música, exposições que nada está à venda. Então,
E, por outro lado, o Orandi Momesso agora também inaugura, né, como um grande colecionador que é, um grande museu também, no interior do Paraná. Então, veja só como esse campo vai se expandindo. Essa exposição tem maiores significado. Então, temos agentes ativos, né, que criam outros espaços. E agora se completa, né, com a presença dos pesquisadores, dos críticos, dos curadores. Né. Então, esse é um momento muito forte, e é nesse sentido, então, que estão aqui o Antônio Gonçalves Filho, né, jornalista, estudioso, pesquisador, né, Felipe Chaimovic, né, curador, né, foi curador do Museu de Arte Moderna. Né, o Antônio Gonçalves, durante décadas, comandou a discussão da arte do jornal O Estado de São Paulo. Né, Olívio Tavares de Araújo, né, é um monstro, né, na área da arte, uma pessoa que sempre contribuiu para a reflexão sobre a arte, e mesmo em cinema, nos seus vídeos, e o Hélio Schumann, né, que foi aluno do Galvez. É isso mesmo, né? É isso? Amigo, portanto, conheceu. Então é um privilégio ouvirmos agora estas falas em função desse projeto de uma forma assim generosa, emocionante, o Telmo, o grande Telmo, né, que é outra monstruosidade do nosso campo, projetado, programado para chegar num final muito bom aqui, e que na verdade não é final, isso vai continuar, tá bom? Então é isso, eu vou passar a palavra, há uma certa lógica na nossa sequência, né? E quem vai começar a conversar conosco agora é o Olívio Tavares de Araújo. Bom dia para todo mundo. Comentou-se aqui na mesa que essa plateia é uma plateia escolhida, porque as pessoas que a gente conhece são pessoas do mais alto nível, sem nenhuma puxação de saco, e todas elas interessadas e conhecedoras do assunto. Então, para nós aqui presentes, é um prazer poder falar sabendo que o que nós estamos falando estará sendo entendido, absorvido, né, e conversado. Quer dizer, não é um discurso monocórdico de um lado para o outro, mas sim um lançar bolas para que alguns mais ágeis e rápidos peguem no ar e os menos rápidos chutem no chão, e a gente pode jogar ao mesmo tempo basquete, vôlei e futebol. Eu fiquei incumbido por mim mesmo, a gente depois combinou aqui a ordem, de falar um pouco sobre a posição do Galvez dentro de um momento em que ele aparece e dentro de um contexto na arte brasileira. É uma abordagem, de certa forma, tão crítica quanto histórica, se não mais histórica. Entende? Quer dizer, eu acho que é importante que se tenha uma visão precisa do caminho que faz com que essa pintura apareça nesse momento dentro da arte brasileira, especificamente dentro da arte de São Paulo, né? O Galvez é um produto, nada do que eu vou dizer, viu, gente, é novidade para ninguém, mas talvez a ordenação, né, os comentários paralelos possam trazer alguma contribuição pessoal. O Galvez é fruto, né, de um momento específico que acontece sobretudo em São Paulo e Rio, em que se extingue, digamos assim, aquela primazia e aquela direção de rumos que foram dadas as duas pelo modernismo brasileiro a partir de 22. Eu acho que nenhum outro país no mundo tem uma data de aniversário do seu modernismo tão estabelecida, né? O nosso modernismo tem uma data. Não é verdade que ele começa ali, porque nenhum movimento intelectual ou estético começa ali, né? Você estabelece pontos de referência ao longo de um processo que é dinâmico e contínuo, né? Apenas com uma finalidade didática, para que você possa se fazer entender com mais facilidade, né?
Não é verdade que a Idade Média terminou em 1400 e tanto, não é verdade, né, que o Renascimento vai até 1400, 1500 e tanto, quer dizer, isso são cesuras meramente didáticas. Mas, de qualquer forma, no caso do Brasil, essa data de aniversário é muito marcante, porque realmente ela reflete o surgimento com um grande destaque de uma coisa que até então não tinha aparecido, né? Você pode dizer que o Renascimento tem seus brotinhos nascendo do galho principal antes que a Copa inteira seja definida, né? Quer dizer, então é tudo mais ou menos contínuo e progressivo. O nosso modernismo é mais ou menos súbito, né? Claro que há pequenas coisas acontecendo até entre artistas tidos como mais tradicionais e acadêmicos, né? Mais no Rio até do que aqui, que começam a se aventurar por algumas coisas que vão ser a novidade essa que vai aparecer em 22. Eu não acho que a história da arte... Vocês sabem que há várias maneiras de ler a história da arte e de ler a história em geral, né? Uma dessas maneiras, sobretudo utilizada pelo pensamento de esquerda, de origem marxista, né, é ler a partir de grandes movimentos sociais, como se tudo o que acontecesse no mundo, eu não acho que seja, o meu tom de voz já deixa isso claro, como se tudo o que acontece no mundo fosse resultado de uma guerra de classes, né? Então há uma leitura da história da arte que vai dizer, não, hipoteticamente, o Renascimento acontece porque em 1480 os soberanos das cidades-estados italianas estão se debilitando, não é bem assim, não é? Agora, é claro que o fator social, socioeconômico, é um dos fatores que interfere decididamente em todos os elementos da espécie humana ao longo de sua existência, né? O indivíduo também conta. Aliás, é um equívoco muito grande, devo contar para vocês, achar que o pensamento marxista ortodoxo é anti a presença do indivíduo na história. Não é verdade. Os filósofos e historiadores marxistas também admitem que o indivíduo faz parte da força condutora da história humana, não é? Então, eles também admitem que se não houvesse Napoleão, poderia não ser desse jeito, seria de outro, né? Como se não houvesse Stalin, né? Também não seria como foi. Mas essa presença do indivíduo coexiste e dialoga com a presença de um contexto social. E, então, não há dúvida nenhuma de que esse modernismo que eclode em 22, né, é um modernismo controlado, é uma palavra forte, mas é um modernismo determinado, digamos assim, né, por uma presença muito forte de uma elite intelectual e econômica que existia em São Paulo naquele momento. Todo mundo sabe que a Semana de 22 é um produto de estufa, não é? Quer dizer, ela não é uma coisa que deriva de um movimento subterrâneo, né, de pobres contra ricos. Ela é uma coisa gerada num casarão da Avenida Higienópolis. Devo contar para vocês com extremo prazer que durante 40 anos eu morei em cima desse casarão. Porque o prédio onde eu morava era em cima do terreno onde esse casarão estava e onde Di Cavalcanti, junto com Dona Marinete Prado, mulher do exportador de café Paulo Prado, bolaram fazer uma semana. Ela queria fazer uma festa popular como Deauville, na França, né? Quer dizer, onde há corridas de cavalo, mas há também exposições, coquetéis, onde a sociedade francesa podia se reunir. E o Di Cavalcanti amplia o escopo e isso se transforma na Semana de Arte Moderna de 22, que é, portanto, isso não se pode negar, um movimento basicamente da elite econômico, social e intelectual do Brasil neste momento, né? Ela é paga pelos barões de café, Paulo Prado e outros, René Thiollier, etc. e tal. Eles dão dinheiro para que ela aconteça e os participantes são, no mínimo, artistas já entronizados e já em relação com essas classes dominantes, como o Di Cavalcanti.
Se o Di Cavalcanti estava na casa da Dona Marinette, é porque ele foi convidado para ir lá. Né? Então já havia uma transfusão entre uma elite intelectual e uma elite social. E essa transfusão causa a Semana de 22. Tarsila, que seria o símbolo máximo, né, dessa transfusão, infelizmente não estava na semana, de modo que a gente não pode dizer que ela simboliza essa fusão, mas os outros simbolizam o próprio Di. O Di, sem ser de uma classe dominante rica, era de uma classe média, no mínimo, informada. Ele era sobrinho torto daquele abolicionista José de Patrocínio, e na casa do Di, coisa informada por ele, conversava-se em francês. Então, se na casa daquela classe média carioca conversava-se em francês, essa classe média carioca está, evidentemente, né, de posse de meios de acesso à informação e de uma certa sofisticação intelectual. Então, a Semana de 22 é isto. É um produto de uma elite econômica, né, mancomunada, perdão, mancomunado não é um verbo bom, porque mancomunado geralmente é pejorativo, né? É um produto da elite financeira associada a uma elite intelectual. Na Semana de 22, todos os artistas que participam são artistas com trânsito e, logo em seguida, artistas com trânsito internacional. Né? Quer dizer, todo mundo sabe que logo após a semana, o zigue-zague entre Paris e São Paulo se torna frequente. Né? Tarsila vai toda hora, porque ela pode. Né? O pai da Tarsila tinha 32 fazendas de café, e na casa da Tarsila é uma coisa muito curiosa que está num livro de memórias dela. Não é um livro, é um livro que cita essas palavras dela, né? Tudo na fazenda de Tarsila, aqui no interior de São Paulo, era francês. Os legumes da sopa eram importados da França. Os tecidos dos vestidos eram importados da França. A caixinha de costura era importada da França. Quer dizer, então, é uma elite, né, com pleno acesso, inclusive, portanto, naturalmente, à informação e à contemporaneidade europeia. Então, a arte dos modernistas tradicionais é, eu não diria calcada, mas é fortemente influenciada pelo modernismo francês daquele momento. Até porque a França era, naquele momento, né, o cadinho básico do modernismo. Vão acontecer coisas importantes na Rússia, mas que depois também virão para a França, para, através da França, entrar numa caixa de ressonância mundial. Então, na França está o centro, está o polo dessa difusão. E todos os brasileiros ligados ao modernismo, com esse zigue-zague, Tarsila com as 32 fazendas, junto com Oswald de Andrade, com quem ela se casa, né? Que, por sua vez, tinha todo o lado esquerdo da Avenida Rebouças. Vocês sabiam disso? Oswald de Andrade, que depois, no fim, acabou com dinheiro no bolso, quando ele se torna Oswald de Andrade poeta e tal, né, e se casa com a Tarsila, ele é dono do que hoje a gente chama de Jardim Paulista. O lado esquerdo da Rebouças, da Alameda Santos até a Avenida Brasil, era do Oswald de Andrade. Ele também não era um pobretão. E é muito engraçado. Eu tenho medo de... Bom, eu vou conseguir falar em 20 minutos. É muito incrível, porque a gente vai lembrando de coisas que é gostoso transmitir. Tem uma coisa muito divertida do Oswald de Andrade, que é o seguinte: com todo esse dinheiro, ele posava de grande anfitrião, de grande mecenas dos outros artistas. Eu acho que a única que tinha tanto dinheiro, tenho certeza, a única que tinha tanto dinheiro quanto ele era a Tarsila. E então, quando eles iam para a França, esse episódio, eu não sei se ele está com a Tarsila ou não, mas isso não altera o episódio. Ele está em Santos e manda dar um jantar, um almoço, para toda a equipe, para todo o séquito que foi despedir-se dele em Santos. Ele está indo de navio para a Europa. Então, o almoço é servido, todos o completam, não é? E um dos amanuenses dele paga o almoço. Porque sempre assim, né? Rei não carrega dinheiro, né? Quem paga a conta do rei é algum. Bom, então esse amanuense paga. E depois comenta com Oswald de Andrade que o almoço custou um terreno no Jardim América. O Oswald de Andrade começa a vomitar violentamente.
Tá dito o que eu quero dizer, né? Quer dizer, é muito bom ser grande anfitrião desde que não custe um terreno no Jardim América. Bom, evidente, ele vomitou, a reação nervosa dele foi vomitar, diante dessa notícia que não o deixou muito feliz. Bom, então o que acontece? Este é o quadro da semana de 22, que com influência, portanto, do cadinho francês, faz uma arte, né, derivada, ou no mínimo influenciada, pela arte de 22 na França. Né? Todo mundo sabe que a primeira Tarsila original é aquela Tarsila que faz uma pintura mais ou menos geométrica, né, que é chamada pelo Oswald por ela de pau-brasil. Pintura essa que, inclusive, trai grandemente influência de certas obras e certas fases de Fernand Léger, na França, né? Então depois a Tarsila muda, né? E essa é a grande mudança de extrema importância que vai acontecer depois, porque em 1907 ou 28, não me lembro o ano do Abapuru, vocês devem lembrar, ela pinta o Abapuru, né? E o Abapuru serve de mote para o Oswald de Andrade. Ela pinta antes, ele vem depois e teoriza, a partir daquele quadro, um movimento que ele chama de a antropofagia. Né? Bom, a antropofagia, todo mundo sabe, tem uma forte influência de um certo tipo de surrealismo, que não é o surrealismo do Dalí, que, aliás, não é o surrealista típico. Né? A gente pensa em Dalí como surrealismo porque ele fez mais badalação em torno de si próprio. Mas o verdadeiro surrealismo não é aquilo que o Dalí faz, que, inclusive, tem todo um artesanato preciso, um domínio técnico absoluto. Quer dizer, o surrealismo do Dalí é feito com a cabeça, junto com a imaginação. Ao passo que o surrealismo francês é feito com a espontaneidade, a profunda fantasia. Não é? Eles todos, os surrealistas, tinham lido Freud, e o grande teórico do surrealismo, não é? Fala em Freud como sendo o ponto de partida para a criação artística da época. Então, esse surrealismo, e a Tarsila, que por sua vez vai ser uma espécie de farol, tem uma terceira mudança, quando em 1930 ela pinta os operários, aquele quadro com aquela porção de carinhas, né, em diagonal, que é um quadro determinante, marcante, porque ele inicia uma certa arte participante, uma certa arte política no Brasil. A Tarsila pretende fazer uma arte política ali, né? Embora o Osório César, que depois foi marido dela, tenha dito, com razão, que era impossível para Tarsila fazer uma arte realmente de esquerda, porque era o antônimo de tudo que ela tinha sido até então. Mas ela tenta racional e voluntariamente, não é, evoluir para uma esquerda. Os anos 30 são marcantes no Brasil e no mundo. No Brasil, a Revolução de 30, embora não tenha grandes consequências, pelo menos a curto prazo, na produção artística, né, marca uma mudança sensível. Deixa de ser uma política de elite, café com leite, né, barões do café, barões do leite, em São Paulo e Minas, e se torna uma política caudilhesca, que é a política dominada por Getúlio Vargas. Né? Então, há em 30 uma mudança grande no Brasil, como há uma mudança no mundo. A década de 30 vai ser a década em que Hitler chegou ao poder. Né? Ele chegou ao poder em 33. E a chegada de Hitler ao poder significa mudanças radicais, né, em todo o establishment cultural, político e econômico do mundo. Porque o mundo, naquele momento, é basicamente a Europa. Né? Quem manda no mundo é a Europa. Então, o Hitler barbariza por lá, como Napoleão tinha feito 200 anos antes. Né? Então, eles barbarizam muito, e isso significa uma mudança mundial. Acontece que, na década de 1930, junto com essas mudanças, né, haverá, dentro do conjunto de pessoas que estão praticando arte, e que, portanto, serão chamadas de artistas, há dentro desse conjunto um grupo que foi, ao mesmo tempo, marginalizado e auto-marginalizado do movimento de 22, porque socioeconomicamente não pertencem à elite que fez 22. São artistas basicamente imigrantes, alguns deles, como Volpe, como Pennac,
né, que são imigrantes nascidos na Itália ou filhos de imigrantes, como Rebolo, como Galvez, etc. Então, o que acontece? Nesses artistas, que a gente poderia chamar de... Uma vez essa discussão surgiu e eu fiquei meio sem saber o que dizer, porque eu usei um adjetivo que é usado em muitos textos a respeito desse grupo, que foi o adjetivo proletários. E alguém na plateia me disse que eu estava usando errado o adjetivo proletários, porque proletários significa um tipo específico de camadas populares. Parece que proletários são populares empregados sistematicamente para uma classe dominante, por exemplo, industriais, todos os industriários que trabalhavam aqui na Zona Leste para os industriais italianos paulistas, esses seriam proletários. Não sei, né, não sou sociólogo, vocês me esclareçam, então eu vou usar o mesmo termo que os livros usam, né? Proletários. Esses artistas que eram proletários eram marginalizados do sistema de 22. Em 22, por exemplo, o Volpi já pintava, mas o Volpi jamais pensou em ter acesso à Semana de 22. Né? Quer dizer, ele era, em 22, um pintor de paredes, né? E de decorações murais. Todos esses artistas, de que a gente vai falar daqui a pouco, eram artistas engajados em trabalhos de artesanato afins com a artista. Quer dizer, o Rebolo, o Bonadei, o Volpi, nomes que vocês todos conhecem como ligados ao chamado Grupo Santa Helena, eram artistas nos quadrinhos que podiam fazer em casa e eram artesãos no trabalho que faziam para sobreviver. O Volpi, embora a filha dele tenha tentado negar isso, o Volpi pintou paredes, sim. Panchetti pintou paredes, sim. Não é? Alguns tinham mais saber, Pennac não. Mas Pennac também tinha trabalhos proletários. O Pennac foi entregador de carne para um açougue. Ele ia de moto com o embrulhinho do açougue nas costas para levar para o freguês. Quer dizer, se isso não é uma atividade absolutamente popular, eu não sei o que seja, né? O Pennac deu a sorte de virar professor de desenho no Liceu Dante Alighieri, o Colégio Dante Alighieri, ali na Alameda Santos, né? Abaixo da Santos, ali na Jaú, eu acho, sei lá qual é. Bom, ele teve a sorte de virar professor de desenho ali, e entre os alunos do Pennac apareceu uma senhorita chamada Filomena Matarazzo. E ele se casou com ela. Ele era um italiano bonito, magro, e era um italiano com instrução artística ortodoxa. Era o único membro desse grupo proletário que tinha estudado pintura na Itália. Então o Pennac chega aqui com um know-how que os outros não têm, né? Mas eram todos desse nível. Quer dizer, o Bonadei desenhava, né? As irmãs bordavam segundo os desenhos dele. O Rebolo também, como o Volpi, fez pintura e virou também um segundo degrau da carreira, que foi pintura artística, semi-artística, porque também é artesanal, né? Na parede das casas, aquelas casas que tinham, né, cornucópias, sei lá, você sabe que decoração que eu estou falando, né? Gregas, né? Bom, essas pinturas eram feitas por artistas como o Rebolo e como o Volpi. Então, esses artistas que eu estou dizendo que pintavam em paralelo, nos anos 30, tomam uma identidade. E nessa identidade vão aparecer alguns grupos de artistas no Rio e em São Paulo. Surge no Rio de Janeiro um grupo chamado Núcleo Bernardelli, integrado por 8, 10 artistas, mas 2 dos quais... Dá o tempo já? 5 minutinhos, tá? 5 minutos? Tá. 2 dos quais vão ter primeira importância, que são Milton da Costa e José Poncet, que foram do grupo, né, desse Núcleo Bernardelli. E em São Paulo vai surgir, em 1935, um grupo que, a posteriori, foi chamado de Grupo Santa Helena. Eu digo a posteriori porque eles não puseram esse rótulo. O Núcleo Bernardelli se constituiu com esse nome, Núcleo Bernardelli. Então era um grupo com um ideário comum, né, com alguma coisa pensada, etc. O chamado Grupo Santa Helena, não. Eles se reuniam para praticar desenho de modelo vivo,
para pagar o modelo, né? Eles eram operários da pintura, e é o que eles queriam ser. Eles queriam dominar técnica e queriam fazer uma pintura muito mais tradicional, porque o universo deles era esse, né? Quer dizer, Tarsila foi lá veleger na França. O grupo Santa Helena, o Rebolo me disse a minha essa frase um dia. Eles iam a Paris, nós íamos ao Canindé. Quer dizer, o Rebolo, não sei se vocês sabem, era um homem muito bem-humorado, muito engraçado e inteligente. Todos eles, evidentemente, essas pessoas são inteligentes. Bom, eu digo que o grupo Santa Helena é a posteriori porque o Volpi, por sua vez, que era muito esperto, também me disse: Grupo Santa Helena não houve, foi inventado bem depois. O que ele quer dizer com isso? Que o mercado, né, induziu a crítica à história da arte e criaram esse grupo Santa Helena, entre aspas, por interesses mercadológicos de várias pessoas, inclusive o fato de que nesse momento Volpi está emergindo e a ele atribuem participação no grupo Santa Helena. Então, um efeito de aura do Volpi, né, se projeta sobre esses outros todos que fazem parte. Ora, o universo do Galvez e a pessoa do Galvez emergem neste segundo momento da arte moderna brasileira. Isso explica que quando a gente olha a pintura do Galvez hoje em dia, nós temos a sensação de que, inegavelmente, existe nela um pulo para trás em relação, por exemplo, à Lua da Tarsila. Né? Quer dizer, então, todo o modelo de arte moderna brasileira, que foi até 1930, e que eu poderia dizer que está simbolicamente representado nesta obra da Tarsila, né? Esse modelo não é o modelo que Volpi, Rebolo, Bonadei e Galvez, que não é do grupo Santa Helena, mas mais tarde dispõe com eles, cria, evidentemente, relações de amizade, né? O Galvez também vem desse universo. Então, por exemplo, esse Galvez que nós conhecemos do começo dos anos 30, né, tem pontos de contato visíveis, por exemplo, com os outros artistas proletários dos anos 30. Então, ele pertence a esse universo não por uma deficiência individual, por uma posição acadêmica, até porque ele dominava muito bem a academia no sentido estrito da palavra, né? Ele sabia desenhar, coisa que ele, na pintura dele, da qual ele tenta se libertar um pouco, né? Então, o Galvez faz uma pintura mais voltada para o subúrbio paulista, né? Para as paisagens e tal, porque este é o universo onde eles convivem. Repito, né? Não temos o Léger como modelo, temos o Canindé como modelos, né? Segundo o Rebolo. Então, o Galvez emerge neste meio. Isso faz com que a pintura dele tenha esse retorno a uma temática figurativa, né? Que não é o que a Tarsila vai fazer, né? Não é o que a Tarsila fez nos últimos 3 anos antes dessa década. Então, ele começa a fazer uma pintura... Agora, ele se distingue, e é isso que eu quero terminar, ele se distingue bastante desse grupo proletário dos anos 30, porque ele é, sem dúvida nenhuma, o mais dramático. Sabe, vocês veem que a obra do Galvez é muito mais sombria, muito mais escura em termos de cor, né? No genérico dela, do que, por exemplo, a obra do Rebolo, a obra do Bonadei, para não dizer da obra do Volpi já nessa época e, sobretudo, a obra do Volpi futura, né? Que é pura cor e luminosidade. Bom, isso daí, a gente até por acaso falou antes aqui essa palavra, numa outra oportunidade a gente desenvolve, é porque possivelmente o temperamento pessoal do Galvez o induzia a isso. Artistas como Rebolo, Volpi, o próprio Bonadei, são artistas que a gente chama na história da cultura de apolíneos. Essa dicotomia apolíneo-dionisíaco, que foi inventada pelo filósofo Nietzsche no século XIX, durante muito tempo foi usada. Depois caiu em desuso porque a tendência da história e da filosofia foi não polarizar, não generalizar, não criar grupinhos, etc., né? Mas é uma dicotomia que está viva aí, a gente pode usar. E os apolíneos são os que usam a cabeça predominantemente no seu ato criativo. Eu acho que nessa plateia tem um artista apolíneo típico, que é o Evandro.
Eu não sei se o Evandro briga com a mulher, mas isso são outros 500. O artista Evandro é apolíneo. Entendeu? Se ele briga com ela, talvez seja culpa dela. Porque ele, certamente... Gente, olha, eu vou falar uma coisa aqui absolutamente sem fundamento científico, mas vou falar. Até fisicamente, os apolíneos são apolíneos e os dionisíacos são dionisíacos. Né? Os apolíneos, isso não tem fundamento científico nenhum, tá? Os apolíneos são magros e altos, né? Os dionisíacos são gordinhos, como o Galvez era, né? Vocês conhecem aquele ditado, todo gordo é feliz? Pois é, todo apolíneo, todo dionisíaco também é feliz e é gordinho, e faz uma coisa emocional, né? Então, a palavra dionisíaco, que foi usada pelo Nietzsche, não descreve bem isso que a gente está dizendo hoje, mas é que ficou registrada na história, né? A gente poderia dizer apolíneos e emocionais. Essa dicotomia, na verdade, se reduz à dicotomia tradicional clássico-romântico. Né? Há artistas clássicos, há artistas românticos. O Evandro é um artista clássico. Galvez não. Galvez é um artista romântico. Galvez é um artista, na pintura sobretudo. Porque na escultura, como ele tinha que vender a escultura para viver, na escultura ele se mantém, como o Toninho vai dizer, né? Ele se mantém talvez um pouco mais, né, ortodoxo, um pouco mais apolíneo. Mas na pintura não, a pintura do Galvez é derramada. O de Cavalcanti, uma vez, não fui ele, fui eu que falei isso, desculpa. A pintura do de Cavalcanti é gorda como ele era gordo. É uma metáfora, evidentemente, eu não estou falando que ela contenha mais pigmento ou mais solvente. Ela é gorda, né, no sentido formal, no sentido da efusividade, que existe no Di e que existe no Galvez. Agora, no Galvez, essa efusividade tende um pouco mais para o lado escuro. Vocês vão observar, e com isso eu termino a minha fala, vocês vão observar que a pincelada do Galvez é a pincelada do drama, é a pincelada que vem dos expressionistas alemães. A Vera Dorta tem um texto em que ela chama atenção para isso. Esses proletários dos anos 30, né, são italianizantes, até porque eles de origem são todos mediterrâneos, né? Então eles são italianizantes porque aprenderam isso. O Galvez não é italianizante, o Galvez é alemanizante. A Vera Dorta diz que ele viu muito revistas e livros do expressionismo alemão, o que é muito provável, né? Ele cita a biblioteca a coleção de arte da biblioteca municipal, ali do centro, na Consolação, ele cita como um lugar onde eles podiam encontrar livros e revistas atuais. Então, ele é muito mais expressionista. Olha, uma pincelada do Galvez tem muito mais de uma pincelada do Iberia Camargo do que de uma pincelada do Volpe, ou do próprio Rebolo, né? Então, ele é um artista de uma dramaticidade contida, discreta, mas ainda assim de uma certa dramaticidade, e que reflete esse novo universo descoberto nos anos 30 pelos artistas proletários de São Paulo e Rio. Muito obrigado, Lígio. Sempre muito bom ouvi-los. E vamos, então, ouvir agora o Antônio Gonçalves. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu fiquei de falar mais sobre a escultura do Rafael, porque foi assim que eu o conheci. A primeira vez que eu estive no estúdio do Rafael, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a cabeça do Michelangelo que ele tinha feito e que conservava com ele. Enfim, essa parte de escultura do Rafael é menos conhecida que a pintura. E não existe uma contradição entre a pintura e a escultura. E essa contradição, entre aspas, é que a pintura do Rafael ela é toda marcada inicialmente pela influência dos macchiaioli italianos, dos Ottocento. E a escultura é uma escultura que persegue um outro caminho. Se na pintura essa mancha tem uma marca inicial, na escultura a influência dele é Bourdelle, desculpe, me fugiu o nome agora, eu vou lembrar daqui a pouco. Mas, enfim, é um escultor que também está na Pinacoteca do Estado e era um grande escultor que o Emmanuel gostava demais e colocou na... Rodin. Não é Rodin. Eu anotei aqui, Maiol.
Isso. Então a escultura do Mayol foi a escultura que foi essa coisa clássica que o Mayol tinha na escultura, o Rafael também tem, e ele perseguiu esse caminho. Ou seja, ele perseguiu um caminho onde a escultura é milimetricamente planejada. Ele era um artesão oriundo do Liceu de Artes e Ofícios, então isso para ele era super importante. A construção da escultura segundo as regras clássicas. E a pintura seguia um caminho inicial, depois mudou, claro, mas era seguir um caminho inicial desmacaiolo italiano. Ou seja, a mancha era exatamente o oposto desse caminho clássico que o Olívio chamou de apolíneo do Rafael Galvez, que era de fato um subproletário urbano que vivia de informações vindas através de revistas estrangeiras ou de livros estrangeiros que ele conseguia, e essa era sempre um contato de segunda via, não era um contato de primeira via, de você ir à Europa e ver essas esculturas ou ver essas pinturas. Então é o que um subproletário urbano de São Paulo nos anos 20 e 30 tinha de fato o acesso, né? Isso não quer dizer que ele fosse limitado, que ele não procurasse informações. A obra escultórica dele, tanto no cemitério do Araçá, como no cemitério da Consolação, como os bustos que ele fez, provam que ele tinha de fato muita habilidade como artesão e era também um grande escultor. Poderia ter sido um grande escultor se não fosse as contingentes sociais. Não, o pai pobre, o avô imigrante italiano, de parte de mãe, de imigrantes espanhóis, enfim, pessoas muito pobres e que viviam numa situação que não permitia esse acesso à informação direta da pintura. Então é tudo uma coisa de segunda via, né? Quer dizer, tanto a pintura que ele via, só tive a oportunidade de ver nos anos 30, muda um pouco a pintura, porque ele vê uma exposição de pintura francesa, então essa pintura francesa passa a fazer parte do universo dele. E isso fica bem claro nessa fixação que ele tem no Cézanne, né? Agora, é um entendimento do Cézanne equivocado, né? No sentido que o Cézanne falava que você tem um olho e você tem um intelecto, e a pintura é feita disso, do olho e intelecto. Se um funciona e o outro não funciona, não é boa pintura. E ele falou isso para o Manet, né? Enfim, no Cézanne o que importa é essa junção do olho e intelecto. Não é tanto representar a natureza ou representar a paisagem, mas interpretar essa paisagem. E para interpretar essa paisagem você precisa de uma certa cultura, uma certa carga que vai além da inteligência emocional. Então, não que eu ache que o Rafael tenha sido um mau pintor, não é isso. Só estou falando que em escultura para ele era mais fácil entender isso porque ele seguiu o caminho mais clássico. Na pintura dos anos 40 ele busca uma volumetria, que era uma volumetria oriunda dessa coisa do artesão que esculpe, né? Você vê um trabalho como aquele das árvores ali, por exemplo, assim, não é dos anos 80, não é dos anos 30 esse trabalho, mas enfim, essas árvores aqui são trabalhos que de uma certa forma replicam as paisagens do Lazar Segal de Campos do Jordão, mas o entendimento do Lazar Segal, que era um homem de outra origem social, enfim, era diferente do Rafael, né? Ele entendia os troncos das árvores de uma maneira diferente do Rafael, e da maneira diferente que o Rafael entendia o Cézanne, porque o Cézanne via essas árvores de fato como colunas, que ele pintava era o espaço entre essas colunas, era o espaço entre as coisas, né? Como o Paulo Pasta, que está aqui presente, pinta, ele não pinta as coisas, ele pinta o espaço entre as coisas, como o Cézanne fazia. Então essa deficiência, que eu vou dizer, não vou falar falta de informação, mas deficiência no Rafael faz com que ele de alguma forma reprima um pouco essa coisa. Tanto é verdade que nos anos 60 ele se recolhe ao ateliê justamente numa fase onde a arte brasileira estava em ebulição, onde a vanguarda estava tentando novos caminhos, e ele se recolhe por um certo retraído, né, diante de alguma coisa que ele não entendia, de alguma coisa que ele achava que era pura ficção, enfim, eu não sei exatamente porque a gente não discutiu isso nas entrevistas que a gente fez. Mas o que eu quero dizer é assim, quando ele entendia mais a coisa, na escultura ele entendia mais, porque ele mexia com aquilo, era uma relação mais física que com a pintura, ele fazia uma coisa melhor, no sentido assim, mais próxima do que ele viu
ou de que originou a pintura dele, que foi até o avô dele que chamou a atenção para isso, para o fato dele ser um futuro escultor. Ele estava na janela, um dia chuvoso, e a lama que se formava em frente à casa, né, era de cor ocre, e ele começou a manipular a lama, e dali surgiu um interesse pela forma muito grande. Então, o que eu digo assim, não é que seja má pintura, pelo amor de Deus, não me interpretem dessa maneira, mas eu acho assim, eu acho que a pintura dele é um confronto com a própria escultura. Eu não vejo nessa busca da volumetria algo que não seja a falta do contato físico com a matéria e de moldar essa matéria. Então, eu acho que ele foi uma vítima, sim, de um sistema também que, como o Olívio bem mencionou, de um sistema que não perdoa a origem social das pessoas, e isso predomina até hoje, quer dizer, está mudando um pouco, mas ainda tem um certo preconceito contra a origem social dos artistas mais humildes, enfim. E eu vejo isso na prática hoje, como diretor cultural de uma galeria, né? Estou do outro lado do balcão. Até há pouco tempo atrás eu estava escrevendo sobre arte, não estava tentando colocar a arte numa galeria. Então você tem aspectos comerciais que não me importava nem um pouco. Mas o fato é que a relação era uma relação desigual, assimétrica, entre os críticos, curadores e os artistas que estavam naquela época produzindo, começaram a produzir. Eu acho que tudo isso causou no Rafael um certo recalque, né? Que fez com que ele se isolasse no ateliê nos anos 60. Não só por conta de não entender exatamente o que estava sendo feito, era um movimento ditado por política também, as pessoas queriam fazer trabalhos que fizessem frente a uma situação política muito desfavorável durante a ditadura, então tinha que produzir manifestos, panfletos, enfim, isso tudo enfraquece a arte, né? Eu acho que lá sei eu. Não estou falando que a arte política não seja necessária, mas eu acho que enfraquece. Quando você coloca a arte como mensageira de alguma coisa, ali tem alguma coisa errada, né? Você vira panfleto, e no momento que a arte vira panfleto, ela não é mais nada, né? Eu acho que o Rafael resistiu um pouco a essa ideia também de usar politicamente o trabalho dele. Em relação à cabeça do Michelangelo, é uma coisa curiosa. Assim, eu fiz uma entrevista uma vez com o Leo Steinberg, que era um grande crítico americano, ligado ao expressionismo abstrato, e era um crítico que se esperava dele tudo menos a resposta que ele deu quando eu fiz a pergunta. Eu falei, senhor Steinberg, por favor, me diga, o que surpreende o senhor na arte hoje? Ele fala, o que me surpreende na arte hoje é Michelangelo. Eu achei que ele estava fazendo uma butade. Era uma butade, enfim, uma brincadeira que ele estava fazendo. Ele falou, não, eu vou te explicar por quê. Você pega o Tom Dodone do Michelangelo, que foi feito em 1503, 1504, o que você vê naquele quadro? Você vê a Virgem Maria, o São José e São João Batista na frente, e atrás você vê um bando de sibaritas pelados, todo mundo se agarrando atrás da Virgem. Isso era inconcebível no século XVI, onde você tinha até então uma separação muito nítida entre o que era sagrado e profano. A Virgem nunca ficava nem do lado do anjo, nem do arcanjo Gabriel, ela ficava, porque era sempre separada por uma cortina, ou sempre separada por uma coluna. O Michelangelo vai lá e coloca a Virgem do lado de um bando de gays, né? Enfim, lá sei eu. Hoje se chama gay, mas enfim, eram homossexuais mesmo, sibaritas. E aí ele fala para mim assim, esse homem não era de fato um revolucionário? Você não pode falar não, porque assim, mesmo que você interprete, por exemplo, um detalhe, a Virgem Maria estava segurando o pênis de São João Batista, tampando o pênis de São João Batista com um bando de sibaritas atrás. O que isso significa? Significa que ela estava falando que os homossexuais que estavam lá atrás deviam ser banidos do céu porque eram homossexuais? Ou significa o contrário? Significa que ela admite estar no mesmo plano de qualquer ser humano, com todos os problemas que ele tem, com toda a natureza do ser humano, e ignora isso. Ela está lá no mesmo espaço, ela deixa de estar no espaço imaculado do Fra Angelico, do Piero della Francesca, do Duccio, para entrar
no mundo real e fazer com que isso deixe de ser tabu. Quer dizer, um homem faz isso em 1503, há 5 séculos atrás, né? E isso para ele era surpreendente. O que ele surpreendia no Rafael é que ele tentava fazer uma escultura de Michelangelo que não fosse próximo de Michelangelo, que fosse uma reinterpretação da cabeça do Michelangelo, assim como é a reinterpretação da cabeça do Assis Chateaubriand, que está no MASP. Reinterpretar a escultura. Por isso que eu acho que a escultura, para ele, sempre teve um valor muito, não superior, mas muito mais próximo dele, como natureza, de um homem, de fato, ligado a essa experiência mais francesa do que italiana, no caso da pintura, como o Olive falou, do expressionismo alemão, do que a coisa apolínea, que era das cópias do Donatello que ele fazia. Ele começou a fazer escultura copiando Donatello, enfim, como todo estudante do Liceu de Artes e Ofícios. Era uma ligação, de fato, com a escultura clássica e não com o que estava fazendo na época. Se você considerar que na época na época que Estou com... Bom, de vez em quando dessas coisas são efeitos da Covid, você esquece os nomes. Mas, enfim, se você considerar que o Rodin estava fazendo o que estava fazendo na época e escultores permaneciam fiéis à escultura clássica, você vê que o Rafael também tem um pouco isso. A retração dele diante do novo fez com que ele se recolhesse. E isso é uma coisa fatal para o mercado. O mercado não perdoa se você não tiver de acordo com o que está sendo produzido na tua época. Então, lá sei eu. Para mais uma vez, desculpe, Paulo, mas enfim, o Paulo Pasta é um pintor que é formado pela tradição moderna. Ninguém vai falar que não, mas o Paulo não replica a tradição moderna. Ele atualiza isso, traz para o contemporâneo. Eu acho que é a diferença do Rafael. Ele não trouxe para o contemporâneo isso. Ele ficou com uma certa nostalgia do mundo agrário, que era uma nostalgia muito própria também de quem era oriundo no meio subproletário, né? Você ia para o Canindé como você ia para o campo, pintar como em Barbizon, ou como menos longínquamente, como Morandi fazia, indo para o campo. E essa é uma nostalgia de um mundo que não mais existe. Então eu acho que a pintura é uma tentativa de fixar esse mundo através da pintura. Já não é mais a paisagem, é uma tentativa de fixar a paisagem de um mundo que desapareceu. Felipe, muito obrigado, Antônio. Obrigado. Felipe, a palavra é com você. Obrigado. Bom dia ou boa tarde, já um começo de tarde. Também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar hoje aqui, e vou falar de um terceiro ponto de vista hoje, né? Que é um ponto de vista da curadoria dessa exposição, né? Que é um pouco o modo como eu cheguei a me relacionar com a obra do Rafael Galvez, muito por intermédio da ação do Orandi, né? E, na verdade, esse convite vem de uma convivência muito profunda, eu acho que a gente teve, né, ao longo de 2 décadas, quase colaborando no MAN, né? Foi quando eu conheci a obra do Galvez já no museu. Então, para mim, já chega um pouco nesse contexto de algo mediado por uma instituição, e é um pouco desse ponto de vista que eu me relaciono com a obra do Rafael Galvez, e, enfim, aprendi um pouco sobre ela. E, na realidade, o que a gente está vendo aqui é a coleção do Rafael Galvez. Quer dizer, é um modo como ele resolveu, de alguma maneira, guardar a própria obra e, portanto, conferir um certo sentido a essa coleção, da qual ele conscientemente não quis se desfazer, e ele teve trabalhos que estão em outros lugares, que foram vendidos em vida. Então isso é uma tomada de posição do artista, né? Manter a sua obra, ou seja, construir uma representação ativa de si mesmo, e
é essa coleção que é transferida para o Orandi. Então, eu acho que isso tem um sentido também. Quer dizer, a gente não está vendo uma exposição que o Rafael Galvez concebeu em vida, a gente está vendo a consequência de uma relação, né, que se transformou num projeto de vida, né, que é também um projeto de manter e também é um projeto de trabalhar pela construção de uma personalidade que vai ficar na história da arte, né, que são coisas diferentes. Então, eu acho que o modo como a gente está tomando contato com essa coleção nessa circunstância, né, ela é uma decorrência de um projeto que tem vários aspectos, inclusive políticos, né, porque se trata também de um grande comprometimento, né, em acreditar que se tratou de uma ocasião que criou uma responsabilidade que levou também a uma nova inserção da obra. Então a gente está falando, inclusive, desses desafios de compreender a obra do Rafael Galvez, tanto em relação à origem histórica do nosso modernismo, como ao modo como a gente consegue correlacioná-la com a arte contemporânea de hoje e do próprio tempo em que o Galvez estava vivo. Mas eu também gostaria de circunstanciar essa produção, tal como a gente está tendo acesso a ela nesse momento, a uma parte da coleção do Orandi que eu vim a conhecer e que me parece que dá sentido para essa bandeira que o Orandi tem levantado, eu acho, né? Desse lugar que a obra do Galvez merece na nossa história, né? E se trata de uma construção, não é algo que é natural, né? A história, ela é construída e ela é uma relação de poder, né? E eu falo disso porque eu acho que o Museu de Arte Moderna de São Paulo contribuiu com essa história, né? E a contribuição, ela começa, por exemplo, com doações do Orandi. Então, se trata de um movimento de interesse público, né? Então, a gente está nesse momento numa instituição privada, numa galeria, mas a construção da posição do Rafael Galvez nos últimos 20, 30 anos também passou pelo interesse público, através, muitas vezes, das doações do Orandi, né? Então, eu também entendo essa pertinência dessa obra está sendo, de alguma maneira, ecoada em relação à coleção do Orandi, a parte que eu conheço da coleção do Orandi, no sentido que me parece que há uma certa tomada de posição, que é parcial porque é uma coleção muito complexa, tá? Mas há uma tomada de posição em relação a um certo aspecto da arte moderna que tem a ver com o valor da fatura. E uma coisa que sempre me chamou a atenção na sua coleção de pintura, a que eu tive um pouco mais de acesso, é o seu olho para pintura boa. Obrigado. Não, é verdade, estou falando. Então, boa no sentido assim da qualidade da fatura da pintura, né? Quer dizer, eu já tive a ocasião, por exemplo, de poder fazer empréstimos da sua coleção para uma exposição sobre o impressionismo e o Brasil no MAN, e artistas que muitas vezes têm uma média de uma produção pouco relevante, na sua coleção parece que estão ali
obras que mostram momentos que não são normais dentro de uma produção toda. Quer dizer, você escolheu muito a dedo as coisas. Então, e isso me parece que tem a ver com uma certa propensão, talvez, da coleção, do seu olhar para essa coleção, que valorize algo que é muito claro na obra do Galvez, que é uma certa formação profissional que indubitavelmente vem com a imigração italiana, e eu acho que isso deve ser algo relevante na formação do seu olhar, né? Que tem a ver com uma dignidade de um certo trabalho que depois talvez tenha sido entendido como manual ou artesanal, mas que chega no Brasil com uma classe de imigrantes que está sendo, de alguma maneira, expulsa da Europa. E ela é expulsa da Itália, sobretudo naquilo que vem como consequência dos movimentos revolucionários de 1848, que é uma incapacidade de certas classes dominantes controlarem o movimento trabalhador daquele momento, né? E isso começa a levar a uma política que vai gerar o êxodo da Itália e de vários outros países, porque a gente também tem que se perguntar por que é que tantos italianos estavam saindo da Itália, não só chegando no Brasil, mas estavam chegando do Brasil porque estavam de alguma maneira sendo expulsos de outros lugares. E essa classe trabalhadora que vai criando consciência como trabalhadora, como classe trabalhadora, a partir de 1848, na Itália, no que ia virar Itália, em outros países da Europa, mas a gente tem que imaginar que a monarquia napolitana é derrubada em 1848. Então, essa classe é a classe que as classes dominantes resolvem começar a expulsar da Itália, porque elas são um perigo tanto urbano como no campo. E são classes que passam por uma série de problemas inflacionários, de desemprego, inclusive na Itália, e você tem um problema trabalhista prestes a explodir o tempo todo. E muitos desses trabalhadores, eles têm as profissões que vêm das artes do desenho. Tanto a pintura, como a escultura, como a arquitetura, em vários níveis da execução da arquitetura, inclusive, como, por exemplo, os pedreiros, que têm esse refinamento de acabamento de fachadas, como o avô do Rafael Galvez, que foi a primeira pessoa que enxergou nele a potência de ser um artista. Então, são imigrantes que estão chegando em São Paulo com uma alta qualificação técnica, mas, além disso, com uma enorme consciência de classe. E são pessoas que não têm dúvida de que o trabalho delas tem uma enorme qualificação, né? E, de alguma maneira, são esses os professores que vão entrar no Liceu de Artes e Ofícios, em outras escolas profissionalizantes, que são fundadas segundo uma lógica ainda do Segundo Reinado em São Paulo, quando São Paulo tinha uma relação com a corte que faz essas instituições, no fundo, serem criadas. Então, é uma outra realidade que vai ser, de alguma maneira, utilizada por esses professores italianos como instituição para gerar uma qualificação em vários níveis da prática artística ou artesanal, mas tanto faz, da mão de obra da arte em São Paulo, né? E que forma também uma nova geração de netos ou filhos ou natos ou não brasileiros, mas que são formados com uma consciência de classe sobre a qualidade da sua produção, né? E como o Olívio estava falando, quer dizer, isso não tem em absoluto a mesma natureza social, histórica da classe que vai, de alguma maneira, protagonizar a Semana de Arte Moderna. São formações completamente diferentes, mas
as mesmas pessoas que financiaram e, por vezes, protagonizaram a Semana de Arte Moderna são as pessoas que financiaram o Liceu de Artes e Ofícios. Então, também não há um abismo, existe um projeto de arte em São Paulo. Né? E que, de alguma maneira, é isso que vai possibilitar alianças que vão acontecer, sobretudo na década de 1930. Né? É um pouco nesse contexto que me parece que se forma o projeto da institucionalização desse universo, que é um universo complexo, tem vários agentes, mas que é o projeto, por exemplo, do Museu de Arte Moderna, que é o que nos une, onde o Orandi e eu nos conhecemos e tivemos a oportunidade de colaborar por tanto tempo. O Zé Armando também, a gente colaborou muitas vezes no Museu de Arte Moderna. Então, é nesse ambiente, por exemplo, que vai se formar o Museu de Arte Moderna junto com a Galeria Domus. Né? O Zé Armando fez uma exposição no MAN sobre a Galeria Domus, a primeira galeria francamente de arte moderna. E também é fundada por um casal de italianos. Então, novamente, eu acho que tem esse lugar de uma arte moderna em São Paulo que vem de uma outra fonte e que tem a ver com essa fatura, no caso da pintura, sem dúvida, com esses professores italianos que vão trazer toda essa bagagem dos Macchiaioli sobre tudo que é o que eu consigo ver de mais claro nessa pintura. Mas a formação do Museu de Arte Moderna nessas circunstâncias, de novo, vai ser uma colisão entre essas duas matrizes da arte moderna de São Paulo. Quer dizer, de um lado você tem o Titilo Matarazzo, que vai formar uma coleção com estas pessoas, e junto dele, Yolanda Penteado, que é uma das pessoas que estava financiando, de alguma maneira, a Semana de Arte Moderna. Ela já estava lá. Então, há desde então essa negociação entre talvez dois grandes modelos do que seja a arte moderna brasileira ou paulista, desse ponto de vista institucional, tanto no caso do Museu de Arte Moderna, como de galerias que de alguma maneira vão se desdobrar da Galeria Domus. Né? E a coleção do Orandi me parece muito atenta, talvez, né, a essa linhagem que, por uma série de flutuações históricas, né, teve algumas vezes mais em evidência, outras vezes menos em evidência, mas acho que não é esse o ponto, mas de alguma maneira é uma ação que vai garantindo um lugar para uma história que precisa ser contada e preservada, e precisa ser reatualizada, porque senão ela é esquecida. Né? E desse ponto de vista, esse tipo de ação dentro do panorama de uma coleção que, inclusive, acho que amplifica o interesse pela obra do Rafael Galvez dentro desse universo da coleção, né? Me lembra algo que eu experimentei também mais proximamente, que foi a construção de um outro lugar na história, que foi o projeto Leonilson, que também é uma construção póstuma de um lugar, de um artista que em vida teve uma história e depois de morto teve outra, porque são duas pessoas diferentes. O Leonilson, que produziu até 93, tem uma história que não tem nada a ver com um certo personagem que foi, de alguma maneira, negociado como alguém que não corresponde à pessoa que, pelo menos, eu conheci. E isso é uma construção. E isso é uma construção que teve muita repercussão na arte contemporânea, em gerações e gerações de jovens artistas que, de alguma maneira, se motivaram por esse Leonilson construído póstumamente.
e que tem a sua importância, mas que é outra pessoa. E de alguma maneira o projeto Rafael Galvez me parece ter esse fôlego, né? Tem o tempo todo uma nova oportunidade da gente ver, da gente conversar, ler, da obra agora vai circular mais. Eu entendo que no seu projeto no Paraná isso terá um lugar. Então, eu acho que o que a gente também está fazendo hoje é participar de uma negociação que é política pela permanência de certos valores e de certas pessoas na nossa história, na institucionalização, na circulação e na oportunidade de repensar, né? Então, eu achei muito, para mim, realmente uma honra poder, nesse momento, até me reencontrar, né, com essa obra em outro momento em que ela está aí talvez se ampliando para outros horizontes, né, de conversa, de reflexão. Então, acho que é realmente um projeto, né, nesse sentido que eu entendo essa exposição. Agora, muito obrigado, Felipe. E vamos ouvir o Hélio Olaia. Bom, primeiro eu queria explicar sinteticamente a minha posição, né, aqui no contexto. Então, além da convivência com o Galvez, 20 anos de convivência, eu convivi com o contexto do Galvez, né? Então, o Galvez trabalhou muito lado a lado com o Antônio Carelli, teve uma convivência, inclusive, como curador e artista amigo com o Antônio Cabral, com Flávio Mota, né? E eu venho conversando, principalmente depois do falecimento do Galvez, antes com ele mesmo mais, né? E nos últimos 25 anos aí, com essas pessoas, sobre o fenômeno Galvez, o caso Galvez, né? Que realmente é extremamente inapreensível, né? Realmente é complexo, é um negócio complexo. E eu fiz um roteirozinho sobre a trajetória do Galvez, onde eu vou praticamente tocar, acho que nos principais pontos que foram polemizados aqui. Então eu queria falar sobre a exposição. O que eu vejo nessa exposição, assim, é uma exposição que o tema é liberdade e inquietação. A década de 20 e 30 é a década de formação do Galvez escultor. Então, o Galvez se forma com o Nicola Rollo, sinteticamente, né? Não vou detalhar. Com o Nicola Rollo, um artista muito formado, muito importante, de qualidade notável e, ao mesmo tempo, um déspota, vamos dizer assim, como mestre, né? Então, ele se submete àquela disciplina, né, que é uma disciplina quase medieval diante do Rollo, né? Que é o mestre que faz e manda, e o Galvez faz, ele faz mesmo, ele é o único que, na verdade, aguenta o Rollo, e por isso que ele se mantém durante 20 anos com o Rollo. Agora, quando chega no final da década de 30, você tem a produção dessas duas obras que o Orandi preservou, graças a Deus, e restaurou, e estão na Pinacoteca, que é o Brasileiro e a Primavera. Tem outras, mas essas duas que são produção de 39 e 40, não dá tempo aqui de explicar o contexto, né? Tem todo um contexto onde elas foram produzidas, aí ficaria muito longo. Mas essas duas obras, eu vejo, e vou até citar alguns casos aqui, como obra, o Orandi comentou desse curador que veio aqui e viu a Pinacoteca, são obras que... Primeiro que são totalmente emancipadas do Rollo. Se você vai estudar o trabalho do Rollo, é outra coisa. O Galvez não é mais aluno do Rollo lá. Ele é um escultor formado e se expressando de uma forma monumental. São obras monumentais. Sobre essas obras, e principalmente sobre o Brasileiro, eu fui rever um vídeo, e quem quiser ver está no YouTube. É uma reportagem do Canal 2 Cultura, né?
chama-se Pinacoteca, um novo olhar, foi feito lá no começo da década passada não, retrasada, já confundi, 2012, por aí. A Valéria Piccoli, são vários depoimentos de vários curadores, o Ivo Mesquita e tal. A Valéria Piccoli, ela faz uma trajetória, ela cria uma narrativa, uma genealogia dentro da arte. Cada curador vai criar a sua genealogia, vai criar o seu enfoque da arte brasileira. Então ela pega a questão do brasileiro, exatamente, né? Essa discussão que vem no final do século XIX e primeira metade do século XX, que artistas buscando essa representação. Ela pega o Almeida Júnior, Portinari, Anitta e termina com o brasileiro do Galvez. E ela comenta, inclusive, que o brasileiro do Galvez dialoga diretamente muito com o Portinari. Como dialoga, de fato, né? A monumentalidade do brasileiro do Galvez remete muito, né, àquela coisa da potência, as mãos mais descomunais e tal. Só que com um detalhe que eu acho que o Portinari é bem diferenciado. O Galvez tem muita empatia. A obra do Galvez, eu vejo, não é ela que fala, sou eu que estou falando. Eu vejo que na obra do Galvez você tem muito a figura do indivíduo humano, não é só um símbolo, né? Portinari trabalha mais com símbolos, né? Muitos dos modernistas históricos, né? Vicente Rego Monteiro e tal, esse pessoal trabalha muito no plano simbólico. O Galvez, eu acho que ele funde um pouco essa coisa da simbologia e de um lado humano. Se a gente for ler a autobiografia dele, tem todo um capítulo onde ele fala sobre esses modelos, a história de cada modelo. Então, esses modelos não são só modelos. São pessoas que ele conheceu, que ele conviveu, que ele gostava, e eu acho que isso passou muito nessas duas esculturas. E como o Orandi comentou, elas são campeãs de... Se a gente pensasse num júri técnico, num júri popular, essas duas esculturas ganharam já hoje em dia na Pinacoteca um protagonismo, elas criam identificação do público. Isso eu acho uma coisa que muitas vezes nem todos os intelectuais conseguem perceber esse outro lado, que é a identificação do público, né? O que é essa identificação? E o Galvez conseguiu muito isso. E existe um contraponto muito interessante, isso aí, você procura Pinacoteca, um novo olhar, é o quarto segmento, tá? Então a Valéria fala e logo em seguida entra a Maria Adelaide Amaral. Só que a Maria Adelaide Amaral não é uma curadora, ela é uma dramaturga, uma artista. Então ela tem uma posição muito mais emotiva. Ela vai lá e vai falar de cada trabalho o que ela sente, não está intelectualizando. É o apolíneo dionisíaco se contrapondo em termos de depoimento. E ela vai falar sobre o nu da gorda. E ela começa de uma forma assim, né? Se ela tivesse aqui, ela discordaria completamente do Antônio. Ela fala assim, o Galvez é um grande artista brasileiro e eu vejo nesse corpo um corpo real. Esse é o corpo real. É o corpo que sofreu a vida, e veja, o trabalho no da Gorda, se você procurar no YouTube, que provavelmente todo mundo aqui conhece. Se não conhece, é só buscar no YouTube, tem as imagens. É uma pintura totalmente expressionista, gestual, e uma pintura de fusão. O Galvez vai simplificando as formas e vai trabalhando a fusão entre o volume e o espaço de uma forma muito galveziana, muito individual, e ele não terminou o rosto. O rosto, na verdade, terminou, mas o rosto é uma mancha de luz, né? Então é um trabalho que não tem nada de realista, é o oposto, né? Mas ela vê, isso é um corpo real, né? Então você tem aí, só nesses dois depoimentos, você tem todo um universo, né? Você vê, são trabalhos que tiveram a diferença de cronologia de 4 anos. Em 1940, o Galvez está produzindo uma obra que eu acho que não é a favor nenhum dizer que é de um mestre escultor. Aquilo lá é uma escultura de um conhecimento de modelagem incrível e que, além de tudo, ainda está dialogando, né, o que é o mais importante, o conteúdo está dialogando com o público real, as pessoas que lá frequentam todo dia a Pinacoteca. E, por outro lado, você tem um trabalho expressionista, um trabalho violento até, que mostra o
peso da vida num corpo de uma pessoa real, né? Tudo denso, o seio caído, a pessoa gorda e tal, e que toca também igualmente as pessoas. Então você tem uma polaridade muito grande, você tem um espaço muito grande do Galvez se manifestando, da expressão do Galvez. Aí entra a questão desse enigma, né? Como é que um artista vai se manifestar de formas tão diversas e tão potentes? Bom, então eu vou fazer rapidamente, só para entrar nos outros tópicos. Na década de 40, o Galvez se torna pintor. Ele não era praticamente pintor até 1940, ele devia ter feito lá 2 ou 3 quadrinhos e tal. Vem a Exposição Francesa, mas também discordo dessa história. Não é só a Exposição Francesa. A Exposição Francesa impactou Flávio Motta. O Flávio Motta falava demais disso. Todo mundo daquela época, eles iam todo dia na Exposição Francesa. Sim, todo dia. Durante acho que 2 meses que ficou, eles iam no final do dia, todos eles, e ficavam lá discutindo Cézanne, Delacroix, etc. e tal. Mas não foi só isso. No final da década, você já tinha, eu não me lembro agora exatamente a data, mas a inauguração do MASP, né, que alguém deve lembrar aqui, mas 47, seria? Oi? 48. E a coleção do Titilo, né, que é MAN, depois virou MAC, enfim, que também é uma coleção extraordinária, né? Uma coleção extraordinária. Além de eventuais exposições que naquela época realmente só depois que o MASP se formou e o MAN se formou e o MAC é que começaram a vir. Mas você tem até o final da década, você tem 2 acervos que, pelo amor de Deus, são acervos de peso, né? Então havia também uma relação com a fonte primária, além das revistas, além de tudo isso. Em relação à década de 40, então o Galvez explode como pintor, ele fica realmente maníaco como pintor, ele dá uns depoimentos assim, ele começa a pintar, nos dias que ele vai pintar, ele chega a pintar 2 quadros no mesmo dia, um de manhã, outro à tarde. O Galvez basicamente é um pintor à la prima, né? Então a maior parte dessa produção aqui foi feita numa única sessão. E essa relação dele com a paisagem, com o contexto, eu acho que teria que ser bem pensada. Uma coisa importante também que eu acho muito fundamental falar. O Sindicato dos Artistas Plásticos do Estado de São Paulo. O sindicato congregou toda essa movimentação que foi falada aqui. O Galvez, ele frequentava o Palacete Santa Helena, etc. e tal. Agora, ele era um ativíssimo na década de 40. Ele era das pessoas responsáveis por montar um salão que pode ser discutido, né, por historiadores, mas me parece o mais importante salão da época. Era um salão autogerido pelos artistas e Portinari, De Fiore, Lazar Segal, Tarsila expunham junto com Galvez, Volpe, né, Zanini e também com as novas gerações que estavam surgindo. Iannelli, uma vez eu cruzei com o Galvez junto com o Arcângelo Iannelli, ele falando do sindicato. Então essa geração do Iannelli também expôs lá. E o Galvez fala na autobiografia que alguns grupos começaram a surgir no contexto do salão do sindicato, grupo dos 15, se não me engano. Então, ele estava no olho do furacão na década de 40 de toda uma movimentação que vai muito além desses do grupo Santa Helena e tal. Engloba isso também, mas é muito mais ampla. Eu acho que o salão do sindicato teria que ser muito pesquisado, né? Eu acho que é pouco pesquisado. Sobre o trabalho em si, da pintura do Galvez da década de 40, eu situaria, aí eu vou levantar algumas hipóteses, fiquem à vontade, não sou historiador, mas eu tenho as minhas hipóteses porque me interessa, como o Orandi é apaixonado por isso, eu também sou. Então a gente levanta hipóteses. Eu acho que na década de 40 surge uma nova genealogia. Você tem a genealogia que a Valéria comentou da questão do brasileiro. Existe uma outra genealogia na década de 30 e 40, que é uma genealogia que vai trabalhar artistas que vão trabalhar com a paisagem local, mas de uma forma muito mais profunda. Ou seja, eles vão estar trabalhando com o lugar. Não é só com a paisagem, não são só paisagistas, né? Não é isso, o gênero, a paisagem, não é isso. Então, se você vai pegar toda uma geração de artistas, o Mi Carnicelli, que o Orandi coleciona e expôs, é um deles. O Bonadei, para mim, é o grande representante aqui em São Paulo, né? E o maior de todos os representantes no Brasil, para mim, é o Guignard, né? Disso que eu vou falar.
é de uma abordagem que se vincula a um pertencimento a um lugar. Artistas que não estão pensando no abstrato, no tipo brasileiro, ou nas questões da relação da cultura brasileira com a cultura estrangeira, como é o caso da antropofagia, essa discussão toda que vinha na geração anterior, mas são artistas que meio que afunilam a sensibilidade deles e projetam toda essa discussão anterior da brasilidade num lugar específico, né? Então, no caso do Guiñar, na questão nesse universo mineiro, nesse universo telúrico, nesse universo da religiosidade mineira. No caso do Galvez, é o arrabalde, né? E esse arrabalde, o Pansetti é outro pintor que eu acho que tem muito, faz parte um pouco desse agrupamento, né? Que a gente poderia pensar um agrupamento histórico, uma genealogia muito específica desse momento, da década de 30, 40, pegando Volpe um pouquinho... também. Volpe, Itanhaém, a série de Itanhaém. Então, você tem Rebolo, né? Você vai citar muitos. Você tem uma... o Galvez, ele olha o arrabalde, ele olha a cidade, mas ele olha da margem. Ele se identifica com a margem, com esse arrabalde, que não é nem o urbano, nem o propriamente rural. De alguma forma, é uma área de transição de uma cidade que ainda parece num certo equilíbrio. A minha teoria da ida do Galvez para o ateliê, né, que se falou que ele vai se fechando no ateliê, eu vejo que, no fundo, esse pertencimento que ele sentia nesse tipo de lugar, nesse tipo de vida do arrabalde, vai se perdendo exatamente porque o arrabalde acaba e a cidade incha e a cidade vira uma metrópole e o arrabalde vira uma periferia mais hostil, uma coisa muito mais complicada. Então esse lugar do Galvez sumiu e ele se recolhe ao ateliê. Eu vejo um pouco esse movimento na década de 50. Um pouco não, eu vejo esse movimento, né, na década de 50. E uma coisa importante aí é a questão da pintura, né? O que no Galvez, quais seriam os conteúdos? Aí é um enigma complexo, sinceramente. Como entender essa multiplicidade toda de elementos, de abordagens? Porque o Galvez tem uma inquietação temática e tem uma inquietação formal muito grande. Naquela parede lá, na parede, depois quem puder ver, o Orandi fez uma parede da década de 1944, são 3 trabalhos. Você pega o trabalho de baixo, é pura fusão, é uma pintura de fusão cromática. Você pega o trabalho intermediário, é uma pintura muito mais, onde a pincelada é muito mais precisa e você tem uma descrição de uma situação. As manchas existem e tal, mas elas estão mais circunscritas numa arquitetura, num desenho, né? E você tem, inclusive, um trabalho também que eu acho muito bonito, é muito íntimo, mas é totalmente diferente do trabalho de baixo, feito no mesmo ano. E o de cima, eu diria que ele é quase que uma síntese dos dois. Ele tem um pouco do elemento gráfico do meio e a questão da fusão do de baixo. Então, você tem já, na década de 40, uma enorme inquietação que vai se acentuando com o tempo. Essa inquietação formal vai se acentuando, a inquietação temática vai se acentuando. Essa questão da fusão, que o Galvez falava bastante, o Flávio Mota falava, você vai pegar... O Flávio Mota é um pintor de fusão nessa época, né? A pintura da década de 40. O Mick Carnicelli é um pintor de fusão. Então, eu acho que também existe uma certa... aí eu não estou falando de pintura brasileira, eu estou falando da pintura paulista. Eu acho que a questão da fusão é uma questão também a ser estudada no contexto da pintura paulista da década de 30, 40. E aí existe um grande nome que tem que ser que é o Ernesto de Fiore, né? O Ernesto de Fiore é um pintor extremamente complexo, um artista, um escultor extremamente complexo. E ele trabalha mais com sobreposições, mas as sobreposições dele são sobreposições de fusão líquida. É uma obra muito complexa. E ele interagiu muito no sindicato e o Galvez falava muito dele. Então, você tem o de Fiore também como eu acho que como um dos referenciais para chamar esses artistas para esse trabalho fusional, vamos dizer assim, né? E eu até diria que nesse meio onde eu convivi com o KL, com o Cabral e tal, eu acho que o Galvez trouxe um pouco essa energia das questões da fusão
Porque você vai pegar o trabalho desses artistas, o trabalho do Cabral, por exemplo, que é um trabalho mais conhecido, né? Inclusive, quem não conhece o trabalho, basta ir na internet, vai ver dezenas e dezenas. É um trabalho puramente fusional, né? Eu acho que o Carelli e o Cabral seriam, e o próprio Flávio Mota, na década de 40, são artistas que, de uma certa forma, eles descendem do Galvez. O Galvez também gerou alguns filhotes por aí. E até indiretamente, um artista que eu acompanhei à distância, o Antônio Vitor, eu me lembro que quando ele se aproximou do Carelli, tinha toda essa coisa da fusão, o trabalho dele começa a se contaminar por isso. Você vai pegar o trabalho da década de 80, que é um trabalho importante, né? A gente via muito na década de 80 o Antônio Vitor. Então, eu acho que o Galvez também teve essa influência um pouco sutil, né? Que não aparece tanto, mas eu acho que ele tem. Eu estou falando isso, como eu falei, eu tenho conversado com as pessoas. Por exemplo, eu estou falando sobre o Cabral, eu já conversei isso com o Cabral e ele concordou, né? Não estou falando só pela minha impressão, mas a gente vai tentando cruzar as informações para ver se a hipótese se sustenta de pé, né? Bom, daí tem a transição da década de 50 e a gente chega na década de 60 Chega na década de 60... e em diante. Aí, toda essa inquietação formal do Galvez se acentua. Eu acho que o Galvez, eu fiquei pensando muito depois dessa exposição, até comentei com o Edi que problematiza a gente, né? Porque realmente tem uma variedade muito grande. O que eu vejo assim, o Galvez, ele propunha ele tinha propostas, vamos chamar de teses, e ele próprio produzia, num próximo trabalho, a antítese da próprio raciocínio dele. Ele tinha essa necessidade de ir criando nesse sentido. Então, um exemplo que eu vou dar aqui, na autobiografia, ele fala lá a historinha da Tarsila, não dá tempo de contar aqui, mas ele chega à conclusão, na história da Tarsila, que é muito importante, muito interessante, que ele visualiza um observador em movimento. Né? Ele está visualizando. Então, muito da produção dele pode ser pensada nessa coisa do observador em movimento, que é uma coisa bastante específica. Você imaginar um observador em movimento, não é um observador estático, né? Agora, evidentemente, você pega um trabalho como esse aqui, é antítese disso. Isso aqui envolve um observador contemplando, não é um observador em movimento. Agora, naqueles trabalhos da Olaria, sim, eu visualizo nitidamente esse observador em movimento. Então, eu acho que o Galvez, ele tem essa necessidade, e aí houve essa coisa da liberdade, o Olívio chegou a falar da obsessão, né, da liberdade. Sim, ele tinha uma obsessão pela liberdade. Ele dividiu a vida dele em dois, é uma estratégia que ele usou, né, para encerrar, então. Na escultura, era o ganha-pão dele. Ele fez algumas obras realmente que eu acho que vão ficar para a história da arte, como o brasileiro, mas tem uma produção também mais comercial, que ele sobrevivia disso, trabalhava na marmoraria, etc. E ele decidiu, então, fechar a pintura a essa interferência, a qualquer interferência, inclusive dos colegas com a gente. A gente não conhecia, não tinha acesso a todo o trabalho dele. E aí entra a questão do mercado. Sobre o mercado, o Galvez se recusava, eu vou falar aquilo que o Orandi falou, mas de um jeito um pouco diferente. O Galvez se recusava a transformar uma obra em mercadoria. Ele se recusava. Ele veio de um mundo, de um sistema de artes pré-capitalista, não havia, né, essa ideia de mercadoria entre eles na década de 40 e 30, isso não é... Eventualmente você podia vender, mas o Volpi não estava pintando Itanhaém lá para vender, ele estava pintando e acabou, não havia essa... E esse é o mundo que ele entendia no sentido de relações sociais, relações culturais, relações artísticas. Aí realmente a transformação da obra em mercadoria, ele achava uma interferência indevida, mas ele nunca criticou nenhum colega, não tinha isso de criticar os colegas que tinham relação com o mercado. Então, eu acho que... E para finalizar, o que eu vejo muito aqui, nesse processo do Galvez do ateliê, né, nesses décadas de ateliê, são diálogos com a história da arte.
né? Então eu vejo muito diálogo com a arte francesa, eu vejo muito diálogo com a arte alemã, eu vejo muito diálogo com Morand, eu vejo diálogos com Cézanne, evidentemente. Então, você tem... É como se ele estivesse muitas vezes conversando, inclusive na abstração, né? Inclusive na abstração. Então, talvez isso seja uma posição, em alguns aspectos, até mais pós-moderna do que a posição que se coloca como uma posição mais linear, de um sujeito que vai ter uma equação mais linear na carreira dele. O grande modelo do Gauvaise, no sentido da liberdade, era o Picasso. O que o Picasso tem de... Ele é o ícone do modernismo, mas ele tem um paradoxo, o Picasso. Toda vez que encaixotavam ele numa categoria, ele pulava fora e fazia outra coisa. Você não consegue categorizar o Picasso. Isso deixava o Gauvaise, assim, maravilhado. Essa posição de não jamais ser submetido a uma categorização. É aí que entra a questão da liberdade, é aí que entra a questão da inquietação. Então, acho que deu para tocar nos pontos principais. Quero finalizar na figura do Telmo, que a Laís, não sei se a Laís está aqui, mas que a Laís dá continuidade, então a Laís também está tocando esse projeto em frente. E, obviamente, tendo por base sempre o artista, todo o campo da arte e a crítica. E eu vou passar a palavra para o Rendir. Vamos lá, Rendir. Fiquei muito feliz com a fala de cada um. Dizer a vocês o seguinte: foi-me dado, depois, em vida, o Gauvaise já falava comigo, porque eu frequentava o ateliê semanalmente, e aí a família me chamou, que eram 2 irmãs e 2 irmãos, que viviam reclusos, uma pequena casinha na Barra Funda, e disseram: olha, esse era o desejo do Rafael, de que você cuidasse da obra dele. Bom, eu fiquei, por um lado, muito contente, mas por um outro eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer com 800 obras em pintura e mais de 3.000 desenhos? Então, e nós estamos sempre cuidando muito dessa obra, desde então, doando a museus, doando a pessoas que realmente tinham grande apreço pelo Rafael, pela pintura do Rafael. E agora, chegando nos meus 75 anos, sem herdeiros diretos, com esta coleção que vai desde as urnas funerárias até os dias de hoje, o que fazer com tudo isso? Para isso não se perder e não criar brigas depois da minha ida. Resolvi, na nossa fazenda lá no Paraná, tinha um vale muito bonito, tem este vale que deságua com as nascentes e que deságua no rio Tibagi, um dos rios mais importantes do Paraná. Me ocorreu então de chamar um amigo, paisagista, Rodolfo Geiser, um dos maiores paisagistas deste Brasil, que fez o Vila Lobos, e pedir a ele um projeto de reconstrução, vamos por assim, daquela mata atlântica que ali tinha outrora, que estava ali. Um rio, um ribeirão, todo ele assoreado, não é? E começamos. E aí aquilo foi tomando corpo, e eu sou ali do norte do Paraná, nasci num pequeno sítio de imigrantes italianos, e então eu fui me tomando gosto pelo projeto do Rodolfo, e eu mesmo plantei lá muitas árvores, plantamos mais de quase 200.000 árvores lá nessa reconstrução, e aquilo ficou uma maravilha. E aí então eu disse: bom, agora vou povoar isso aqui com as esculturas. E comecei. Brecheret, Gauvaise, Sesquiati, Bruno Jorge,
e fui então colocando. Hoje nós temos 60 esculturas já colocadas no campo. A escultura do Ângelo Venosa, fizemos um pavilhão para ele, porque a escultura não pode ficar ao relento, e ficou lá um pavilhão também, desculpa eu dizer isso, mas belíssimo. E estamos continuando. Agora nós estamos na construção do pavilhão do Rafael Galvez. Por quê? Nós nunca vendemos obras do Rafael Galvez, há 25 anos que ele faleceu. Doamos uma exposição onde houve venda, foi 100% de vendas, e a doação foi para os Médicos Sem Fronteiras. Então, nós doamos toda aquela produção para os Médicos Sem Fronteira. E o Telmo Jolito, que era um apreciador da obra do Galvez e frequentava o seu ateliê, nos procurou pedindo uma exposição do Galvez. Eu achei aquilo ótimo. Então, vamos fazer a exposição do Rafael Galvez. Mas tem que ter vendas, porque nós temos custos na galeria. Eu disse, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos fazer. E começamos a montar a exposição, mas infelizmente neste caminho o Telmo nos deixa. E aí então eu disse para o Romério, vamos lá e conversar com o pessoal da galeria, Laís, e agradecer e lamentar isso, não será possível. Mas, por outro lado, eles disseram, não, nós queremos fazer a exposição. Será uma homenagem ao Telmo. Então eu fiz com muito gosto isso. E toda essa obra do Galvez, nós criamos um instituto Luciano Momesso sem fins lucrativos. Esse instituto vai cuidar da coleção, não só da do Galvez, toda a coleção, desde as urnas funerárias, pré-Cabral, até o final do século XIX, e as esculturas do século XX. A pintura ainda, eu não cortei ainda o cordão umbilical, ainda ficam comigo por um tempo. E isso tudo, inclusive esse parque que nós estamos criando, que é 1.3 do Ibirapuera, então imagine o tamanho. Então nós estamos doando isso tudo para o Instituto Luciano Momesso, que é meu sobrinho, que cuidava da coleção e que também, infelizmente, nos deixou muito prematuramente. Aonde que é o parque? É norte do Paraná, perto de Londrina. Até o prefeito, acho que a vice-prefeita disse, bom, Ibiporã é o município. Ibiporã é perto de Londrina, já estou terminando. Ibiporã é perto de Londrina. Então o pessoal diz assim, mas onde fica Ibiporã? E eu pergunto, onde fica Londrina, você sabe? Sim, sei. Então, e Londrina está na Grande Ibiporã. É o que o prefeito quer muito que transformemos aquela região. Que é uma região. E lá nós estamos construindo 12 pavilhões para abrigar a coleção, que vai ficar então para o Instituto Luciano Momesso. E o Rafael Galvez, então, vai estar lá nesse pavilhão dele, exposto. É um pavilhão que chama-se com exposições temporárias. Teremos 2 exposições no ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo, de artistas que aí estão ou que já que tem a sua obra consolidada. E então, quando nós formos expor a coleção, vamos dizer, do Paulo Pasta, tiramos o Galvez e expomos o Paulo Pasta. Paulo Pasta sai, entra o Galvez de novo. E entra o Carlos
o jardim. E aí vamos mostrando também toda as possibilidades da arte brasileira que ainda, e nós estamos fazendo isso, ainda está por ser devidamente escrita. Não é possível que artistas estão aí, que contribuíram tanto com a nossa cultura, estejam anuviados. Nós precisamos buscar isso. O mercado é cruel, tudo bem, mas estão aqui esses, como é que podemos chamar? Temos resistentes, fanáticos, né? Ou esses abnegados. Defensores. Porque eu não vou levar nada, adoraria levar um pequeno Galvez comigo, ou um pequeno Volpe, ou que seja, mas não haverá possibilidade. Né? Então é isso. E terminar meus mais 30 anos lá vivendo nesse parque que no final deste ano, só para encerrar, nós estamos pensando num movimento, como tivemos agora há pouco tempo, com a escultura do Toyota Yutaka, que foi um sucesso enorme, com comitiva vindo do Japão, embaixador, Itamaraty, todos lá, 500 pessoas, num congraçamento maravilhoso que tivemos lá. Olívio estava lá, Charmovich estava lá, quem mais estava lá não? Enfim, e vamos ter então um evento. Dá 150 anos da imigração italiana no Brasil esse ano. Não é possível deixar que a gente passe isso sem mostrar a beleza e a maravilha que esses italianos que vieram para cá e desenvolveram a sua poética, ou seus filhos que aqui nasceram e que desenvolvem a sua poética, contribuindo com a nossa cultura. Então é isso que me faz, como diz o meu cardiologista, olha, você faça projetos. Né? Eu disse, olha, tente mais devagar um pouco, mas eu estou muito imbuído de deixar no norte do Paraná, onde eu nasci, né? Lembro da beleza da poesia do Fernando Pessoa, quando diz o rio da minha vida, né? Da minha aldeia, melhor dizendo, o rio da minha aldeia. Então é lá que eu quero deixar esse museu a céu aberto para todos os nossos, enfim, todos os nossos compatriotas e para todo mundo. Com muito amor e carinho. E obrigado então a todos. Obrigado a Laís, obrigado a Leca, que foi a locomotiva dessa exposição aqui. Obrigado ao Theo sempre, ao Romério e a todos vocês que vieram aqui, ficando aqui conosco esse tempo todo. Mas vamos sair daqui diferentes, olhando e pensando a pintura, a nossa arte de uma outra maneira, amando mais. É isso. Essa